Essa discussão sobre a austeridade, ela repercute muito no modelo de tributação que a gente tem aqui na América Latina. Porque uma das contradições sociais que a gente tem aqui na América Latina é o nosso modelo de tributação. Em todo o país do mundo, o Estado ele arrecada um percentual dos bens, né, da população e das empresas. Ele arrecada, seja através de salários, seja através das propriedades e dos produtos que são comercializados no mercado. Porém, aqui no caso da América Latina, a maior parte da arrecadação vem do imposto sobre consumo. A gente observa que nos países desenvolvidos, eles reduziram a taxa sobre consumo e aumentaram a tributação da renda e do patrimônio. Apesar de que a carga tributária nos países mais ricos, importante frisar, é maior do que a dos países da América Latina. Porém, a arrecadação desses países mais ricos, em grande parte, provém da renda e do patrimônio, certo? Então, aqui no caso da América Latina, essa carga que vem sobre o imposto sobre consumo, ela agrava essas desigualdades, né? No caso, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem uma renda menor e ela, digamos assim, vai a um supermercado, efetua suas compras e dali, posteriormente, vem uma pessoa com a renda muito mais elevada que a dela, faz as mesmas compras, vão pagar o mesmo imposto. No entanto, se a gente comparar o percentual que é pago de imposto sobre a renda, essa pessoa que tem uma renda menor, ela gasta um percentual maior da sua renda, certo? Então, isso é um modelo de tributação que é muito perverso com as pessoas pobres na América Latina. A gente observa que nesses países mais ricos da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a arrecadação do imposto de renda, o percentual do PIB é de 8 a 13%. Ou seja, nesses países da OCDE, essa arrecadação do imposto de renda, se a gente comparar com o percentual do PIB nesses países, representa de 8 a 13%, enquanto na América Latina é uma média de 1,6%. A gente observa como esse modelo de tributação da América Latina, ele é uma das contradições sociais que a gente tem, sem contar com a baixa tributação sobre o lucro dos acionistas, ou seja, aqui na América Latina é quase zero. No caso do Brasil é zero mesmo, sabe? Por exemplo, se você tem um banco, né, que ele lucra, digamos assim, 100 milhões, e aí os acionistas, eles têm uma fatia de 50 milhões, certo? Não é tributado nada sobre esse lucro. Enquanto que o imposto sobre os salários, a gente vê que aqui no caso é 7,5%, 8%, não é isso? Então é um modelo de tributação muito perverso que ele reproduz as desigualdades sociais na América Latina. Então, assim, vários países latino-americanos que, para melhorar a saúde fiscal do Estado, né, para balançar a questão da arrecadação com a questão dos gastos, que em vez deles reconfigurarem esse sistema de tributação para fazer um imposto sobre grandes fortunas, taxar, digamos assim, a gente vê que tem um IPVA, mas não taxa imposto sobre helicóptero, sobre jatinho, lancha, etc. Então, em vez de reconfigurar esse sistema de tributação, de reduzir o imposto sobre consumo e elevar sobre da propriedade, sobre da renda, né? Aqui o Estado, o que é que ele faz? Ele opta por reduzir o gasto social, no caso, as políticas de austeridade. Sem contar que, ao implementar essa política de austeridade, ele vai no sentido contrário do que era para ser, porque
O Estado, ele não é uma casa na qual você só gasta aquilo que você tem. Você tem que gastar para elevar a sociedade a um patamar civilizatório mais alto, e dessa forma ele vai, com esse patamar civilizatório mais alto, você aumenta a arrecadação. Um exemplo claro é a questão do saneamento básico, que para cada R$1 que você investe no saneamento básico, você tem um retorno maior. É assim que funciona a política social. Você gasta para ter um retorno, entende? Então, a gente observa que essa política de austeridade na América Latina, ela só visa essa redução dos gastos sociais para sobrar mais recurso para o pagamento de juros da dívida pública. Então, é aí que está a luta de classes, né? É onde o dinheiro que era para estar sendo usado de uma forma, ele é usado de outra. Por quê? Porque tem uma elite que tem poder e influência sobre o governo e direciona esses recursos públicos para outro fim. Então, nesse sentido, a luta de classes atual é a luta pelos recursos públicos. Essa redução dos gastos sociais serve para sobrar mais dinheiro para o pagamento de juros da dívida pública. Então, falar em justiça fiscal na América Latina é falar em taxação sobre grandes fortunas, mas isso aí requer uma vontade política, uma mobilização popular muito grande, entende? A gente vê que aqui no Brasil, em 2015, a dívida pública ela aumentou em 732 bilhões, enquanto o investimento, o gasto social, só aumentou 10 bilhões. Então, a gente observa que essa política de austeridade, ela só visa, digamos assim, cortar esses gastos e para que eles sobrem mais para serem direcionados, por sua vez, para essa elite econômica, entende? Então, a gente observa como uma contradição social, no caso da América Latina, que é o sistema tributário, ele nos mostra como se perpetua essa desigualdade e como se configura essa luta de classes pelos recursos públicos.